Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós entoamos louvores a Ti, Senhor. Nós o adoramos, nós o glorificamos por quem Tu és, Senhor, das nossas vidas, por tudo, Senhor, que o Senhor já fez, pelo que o Senhor faz e por tudo, Senhor, há ainda de fazer em nossas vidas. Somos Teus, Senhor, somos Teus, ó Pai. Agora, Senhor, meu Deus amado, usa Teu servo com poder e autoridade, Senhor, para nos trazer a palavra. Fala conosco, Senhor Jesus. Fala, Senhor, que a Tua igreja te escuta, que o Teu povo te escuta. Usa, Senhor, com poder e autoridade, que todo impedimento, Senhor, da Tua palavra seja vencido e destronado pelo poder e autoridade, que é o nome de Jesus. Recebamos, Senhor, serve o Senhor. Palmas que exaltam o Senhor. Do Senhor Jesus. Amém. Vamos meditarmos no Salmos capítulo 17. Salmos 17. Aleluia, Jesus. Salmos 17. Diz o título: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Oração de Davi. Salmos 17, versículo 1. Diz assim: Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença diante de Ti, do Teu trono, do Teu rosto, e atendam os Teus olhos a razão. Provaste o meu coração, visitaste-me à noite, examinaste e nada achaste. O que pensei na minha boca não transgredirá. Quando ao trato aos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardarei nas veredas do destruidor. Dirige os meus passos dos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze-me maravilhosa as tuas beneficências. 7. Tu que livra aqueles que em Ti confiam, dos que se levantam contra a Tua destra. Guarda-me como a menina dos Teus olhos. Esconde-me à sombra das Tuas asas. Os ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andamos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem como o leão que deseja arrebatar a sua presa, como o leãozinho que se põe em esconderijo. Levanta-te, Senhor, detém-o, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, cujo ventre enche
dos seus tesouros ocultos, e seus filhos estão fartos. Estes dão aos sobejos as suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém? Salmos 17. O título diz assim: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Aqui Davi, no Salmos 17, ele está se queixando, que sem motivo, Alô Jesus, sem motivo, ele está sendo perseguido. Mas só que nesse momento de perseguição, Davi faz de Deus o seu refúgio, ele faz o seu juiz. Alô Jesus, porque ele sabe que o Senhor não tolera a opressão, a injustiça. Mas o próprio Davi está dizendo assim: Senhor, eu estou sendo injustiçado pelos homens, que quer acabar comigo, que quer me matar, destruir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só que aqui, Davi, aleluia, Jesus, ele diz assim: não tenho pecado com minha boca, nem com os meus pensamentos, nem com os meus atos. Davi está se mostrando diante de Deus, diante do ímpio que quer abatê-lo, que quer matá-lo, dizendo: sou inocente. E pede: Senhor, intervém na minha causa, me abençoe, me guarde, me proteja. Será que nós podemos dizer e alegar diante de Deus inocência, diante de nossa dificuldade ou diante do nosso problema? Podemos dizer como Davi: Senhor, eu sou inocente, eu não tenho nada a ver, eles estão perseguindo porque eu sou bom. Aleluia, Jesus. Mas aquilo que vem contra nós refere-se muitas das vezes aos nossos próprios pecados. Como diz a palavra que se queixou, o seu próprio pecado. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes isso pode nos causar sofrimento, dano. Aleluia, Jesus. Nós podemos, no momento da enfermidade, causar sofrimento, a falta de dinheiro, ficarmos ansiosos pelo amanhã. Mas Davi diz assim: eu sou inocente, Senhor. Mas será que nós podemos dizer o mesmo? Ou temos a percepção que Davi tem? Aleluia, Jesus. Muitas das vezes é usado a graça e a misericórdia, muitas vezes para tolerar os nossos erros, Aleluia, Jesus, para que Deus tolere nossos erros, porque Ele é tanto tempo da graça e da misericórdia. Senhor, eu sou pecador, entenda, Senhor. Aleluia, Jesus. Só que aqui Davi diz assim: nos meus lábios e no meu coração são puros diante do Senhor. Aleluia, Jesus. E que nós podemos ver, em primeiro lugar, aqui que Davi alega inocência. Aleluia. No versículo 1 ele diz assim: Senhor, a justiça, ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que é feita com lábios, que não é feita com lábios enganosos ou fraudulentos, Vê se nos meus lábios a verdade, Senhor. Aleluia, Jesus.
Sinua os meus lábios a verdade. Versículo 2 e 3. Que saia a minha sentença diante do teu rosto, e atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste. O que pensei na minha boca. 17, 2, 3. E na minha boca não transgredirá, que meu coração e minha mente me soam. Aleluia, Jesus. Ele está dizendo: Senhor, prova-me o meu interior e vê se não tem maldade. Ele diz: Senhor, prova-me, vê, como diz, vê se há em mim algum caminho mau. Aleluia, Jesus. Porque geralmente aqui Davi está se colocando diante de Deus para que Deus o prove. Porque muitas vezes a gente se queixa de algo, colocando a culpa no outro, mas não examinamos as nossas coisas, né? Examinarmos a voz de Deus. Mas primeiramente o que a gente faz? Coloca a culpa em alguém, em alguma coisa, em vez de primeiramente se examinar. Davi aqui está fazendo isso. Senhor, me examina, me prova se em mim há o erro, se em mim há o pecado. Mas ele diz: eu estou inocente diante desta causa. O 4 e 5: quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardarei da vereda do destruidor. Dirige os meus passos e os meus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. João 4 e 5. Alô, Jesus. Vejam só, Deus fala a Abias, neto de Salomão, sobre um parecer sobre Davi. Deus está falando com Abias sobre Davi, que está lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 3 ao 5. Olha o que Deus diz. 1 Reis, capítulo 15, versículo 3 ao 5. É Velho Testamento. Lá na Reis. Ali, ó. Primeira Reis. Ali lá no finalzinho. Lá, isso. No capítulo 15, versículo 3. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido. Antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Versículo 4. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no negócio de Urias, o heteu. Sabe quem está falando isso? Deus está falando de Davi. Diz que enquanto ele teve na sua vida, ele se manteve íntegro e não se desviou, somente o negócio de Urias. Mas o que isso quer dizer? Ele pecou? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo nome do Senhor. Veja só, Deus repreendeu a Davi pelo seu pecado? Sim. Só que Deus repreende Davi. O que ele faz? Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que ele pecou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E pede a Deus misericórdia. Senhor, tende misericórdia de mim. Mas só que Davi, ele pecou, mas não viveu no pecado. É diferente.
Aleluia, Jesus, mesmo ele tendo cometido até uma morte, mas ele não viveu no pecado. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Porque o que acontece nos nossos dias? O entendimento hoje, aceitei Jesus, pronto, tudo o que eu faço agora é de Jesus. É assim? Nós continuamos pecadores. Por isso que a Bíblia diz: provai o Espírito. Então, nem tudo que a gente pensa ou acha ou imagina é de Deus. Por isso que a Bíblia diz: provai o Espírito. Aleluia, Jesus. E nessa liberdade muita gente tem caminhado por caminhos tortuosos. Aleluia, Jesus. E caminhando para o pecado. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Davi andou nos caminhos do Senhor e não se desviou, porque teve um coração íntegro. Sabe o que Davi fez? Ele se esforçou para viver uma vida correta. Davi se esforçou para viver uma vida correta diante de Deus, uma vida santa. Que pode até pecar por acidente, mas não vive no pecado, se arrepende, se levanta, para não cometer os mesmos erros ou os mesmos pecados. Muitas das vezes a gente não se esforçamos, mas muitas vezes toleramos certos pecados, clamamos a Deus que Deus intervenha, mas muitas vezes Deus se mantém surdo, e pior, nem notamos. Mas é mais fácil as pessoas pegarem atalho, fazendo o quê? Campanha. Faz uma campanha de 7, e no final Deus vai ser obrigado a fazer, porque eu fiz. Senhor, eu fiz 7 dias, o Senhor vai ter que fazer, porque eu cumpri a minha parte, agora o Senhor cumpre a sua. É assim? Não. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Porque tudo detém pela fidelidade daquele que o pede. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. E muitas das vezes os cristãos acabam não lutando contra o pecado. Aleluia, Jesus. Certas adversidades muitas vezes é causada pelo nosso próprio pecado. Porque a Bíblia diz que Deus ama a justiça, mas Ele também disciplina o seu povo. Porque muitas vezes não sabemos lidar com o pecado. Aleluia, Jesus. E Davi viveu para Deus. Aleluia, Jesus. Mas hoje você tem um entendimento de viver para si, para o seu próprio deleite, para a sua própria vontade, mas não a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Mas só que Davi buscou essa vontade de Deus. É diferente. Davi buscou a vontade de Deus. Lembra como muitas das vezes existe um mal e muitas vezes que acontece na nossa vida e a gente está sofrendo porque a gente não sabe por quê? Lembra de Acã? Deus deu vitória a Israel na terra de Canaã, destruindo as nações. Só que a primeira nação que Deus fez com que Israel vencesse fosse Jericó. E deu ordem, dizendo: não fique com os despojos, porque os despojos dessa primeira cidade é meu, diz o Senhor. Quem deu a ordem? Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Só que eles vencem. Olha, veja só, eles vencem essa batalha. Eles vencem Jericó. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. E eles vão para uma segunda batalha, chamada na cidade de um povo chamado Ai. E eles foram para destruir essa cidade com arrogância. Sabe por quê? Porque eles disseram: olha, a gente destruiu facinho, né? Jericó, né? Os muros, ficaram 7 dias rodeando lá para as muralhas cair. Eles disseram assim: Ai é pequena, manda poucos soldados, né?
Se nós vencemos aquela grande, isso aí é fichinha, manda poucos soldados, vai ser fácil. Aí vem o pecado da arrogância. Eu não preciso de Deus. Por minha força eu faço isso. É uma pequena cidade, vamos vencer. Só que lá eles perderam. E não só perderam, foram humilhados. E nem sabiam por que estava acontecendo isso com eles. Era uma casa natural, porque eles colocaram poucos soldados na batalha. Só que quando Josué recebe a notícia, ele se volta para Deus e vai orar. Aleluia, Jesus, e se humilha diante do Senhor, dizendo que por que tinha acontecido aquele grande mal no meio do seu povo. E o Senhor disse: levanta, Josué, toma uma atitude, tem pecado no meio do povo, por isso que eles estão sendo humilhados, por isso que eles estão passando por este momento. Acã desobedeceu, pegando uma capa babilônica e despojos de guerra. A cobiça, você percebe, o próprio Paulo diz isso, quem muitas vezes vai para essa cobiça de ficar rico, causa muitas dores, muitos males sobre si, e muitos neste caminho se desviam da verdade. Aleluia, Jesus. Vejam só, qual era o desejo de Acã? É de ter algo do mundo, que era uma capa babilônica, uma capa pagã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E muitas das vezes nós estamos desejando o mundo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E por isso o povo estava perdendo. Era uma causa natural, mas também tinha uma causa espiritual. Por isso que eles não venceram. Eles podiam ter vencido com aqueles poucos soldados, mas tinha pecado no meio do povo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas muitas das vezes estamos que nem Adão. Você fala: por que tu fizeste isso? Não, foi a mulher. Aí pergunta para a mulher: por que tu fizeste isso? Foi a serpente. Sempre jogando a culpa em alguém, em alguma coisa, nunca reconhecendo o seu próprio erro. Aleluia, Jesus. Você é uma... Hoje em dia, você vai buscar dizer: você é uma vítima. Aí muitas das vezes, isso é o pecado, é o próprio pecado do ser humano. Por isso que ele está assim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Jesus diz: vai em paz, meu filho. Não. Ele diz: vai, mas não peques, mas para não te suceder coisa pior. Fuja, se esforce para, aleluia, Jesus, evitar o pecado, não viver no pecado. Aleluia, Jesus. Deus permite que o povo vá com aqueles poucos homens. Deus permite que o próprio povo tenha atitudes erradas, escolhas erradas e caminhos errados, para que o povo reconheça o Senhor em seus caminhos. Aleluia, Jesus. Como diz Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Aleluia, Jesus. Vê se o meu desejo e a minha atitude não é egoísta. Aleluia, Jesus. Não provém de Deus, é algo da minha carne, da minha vontade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lembra do rei Ezequias? Rei Ezequias, a palavra do Senhor nos fala: ninguém tinha se convertido até aquele momento como o rei Ezequias, como ele se converteu. Só que, mesmo o próprio Deus dando testemunho dele, ele se ensoberbeceu. É o mal, como diz, o pecado está em nós. Então a gente tem que lutar contra ele. Por isso que Paulo diz: eu esmurro a minha carne.
né? Aleluia, Jesus. Só que, um momento de fraqueza, ele se ensoberbeceu e mostrou tudo que ele tinha no seu reino para os babilônicos. E Deus manda um profeta repreendendo: por que tu fizeste isso? O que tu mostrou para eles? Ele disse: tudo. Então você vai perder tudo o que você mostrou para o seu inimigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E hoje nós vemos o mundo, aleluia, Jesus, se expondo pela sexualidade, né, pelo prazer desenfreado. Nós temos visto notícias aí, né? O orgulho de somos melhor, e muitas vezes existe até músicas que fazem referência como se nós somos melhores que os outros. Quem não diz aquela música, quem me viu na prova vai se arrepender. Vai se arrepender. Se quem me viu na prova vai se arrepender. Uma coisa de vingança. Deus nos ensina que a honra na hora que Deus nos der a bênção, a vitória, é dele, não é nossa. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e odeia e abomina a arrogância. O mesmo pecado que teve de Adão, que ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Aleluia, Jesus. Como o próprio morrer cedo. Aleluia, Jesus. Por que muita gente está morrendo? Porque muitos jovens estão morrendo cedo hoje. Se eu não me engano, é de 15 a 25 anos a maior tendência de mortes entre os jovens. Por que tem morrido tantos jovens? Por causa da desobediência, por não honrar os seus pais. Provérbios 17, Provérbios 30, 17. Provérbios 30, 17. Olha o que diz lá. Aleluia, Jesus. 30, 17. Os olhos que zombam do pai. Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, os cobram do ribeiro, os arrancarão, e os pintalhões das águias o comerão. Provérbios foi ali, Provérbios 30, 17. ali. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe, os cobram do ribeiro, os arrancarão. 30, 17. Sabe o que está falando aqui? Deus está falando que os corvos vão picá-los, vão comer a sua carne, vão arrancar os seus olhos, porque não obedeceram nem o pai, nem a mãe, nem a figura do pai, nem a figura da mãe. Aleluia, Jesus. Deus permite Davi fazer um censo. Você sabia disso? Deus permitiu Davi fazer um censo para matar alguns do povo de Israel. Sabia disso? Mas o quê? Deus não podia se fazer a conta do povo de Israel, porque o próprio Deus disse para Abraão: se puderes contar, a sua descendência será como uma areia do mar. Só que Davi fez o censo, quis contar quanta gente tinha de cada povo, e Deus permitiu que Davi fizesse isso, porque Deus queria punir o seu povo por causa do seu pecado. Muitas das vezes, quando você vê homens maus, governantes maus, na verdade é uma punição de Deus para o povo, do povo que abandonou a Deus. Mas nós queríamos um rei melhor, mas muitas vezes nós não somos melhores para Deus, e Deus permite muitas vezes homens maus governar nações para punir aquele povo.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pessoal, Paulo em Corinto, ele diz assim para aquele povo de Corinto: olha, vocês estão tomando a ceia de forma indigna. Vocês estão comendo a ceia de forma indigna, né? Primeiro, comer antecipadamente, né? É como diz lá, apresenta-se à mesa, as pessoas corriam para comer, para pegar os primeiros pedaços. Aleluia, Jesus, graças a Deus, não esperando pelos outros. Uns comiam muito e outros comiam pouco. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Muita gente só estava indo para o culto para comer, só para comer. Você quer ver igreja cheia? É só apresentar comida, alimento. Enche. Chega até cedo, porque quer ser o primeiro. Por quê? Só por causa do alimento. E outra coisa, as pessoas iam para o culto e ficavam embriagadas. Embriagadas? Sim, eles tomavam vinho. Tomavam vinho. O problema do vinho não é tomar o vinho, o problema é ficar embriagado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ficar embriagados. E a pessoa diz: vou para onde? Vou para a igreja. Quando volta bêbada, de tanto vinho. Era assim Corinto. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque o povo de Corinto não estava tendo uma atitude espiritual, apesar daquilo ser natural, era algo espiritual. Aleluia, Jesus. Respeito, eles não tinham respeito ao sagrado. Aleluia, Jesus, diante do culto, diante da ceia. Por isso que diz lá em 1 Coríntios 11:30, né? Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discerniam o natural com o espiritual. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Como muita gente não discerne a ceia. Eu não vou hoje, mas mês que vem eu vou. Mês que vem, sabe se vai estar mês vivo? Mês que vem. Aleluia, Jesus, porque é um compromisso, é algo que nós temos diante de Deus, é a aliança que a gente está fazendo diante de Deus. Mas o povo de Corinto não tinha essa percepção, achava que era apenas um culto normal. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então eles não tinham percepção de pecado. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz lá em Provérbios, diz: reconhece o Senhor todos os dias os seus caminhos. O que diz? Reconhece o Senhor todos os dias os seus caminhos. Ou seja, em tudo que eu fizer, eu tenho que reconhecer Deus nisso. Aleluia, Jesus, em Provérbios. Depois você procura aí. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por quê? Nós temos que reconhecer Deus. E essa percepção para ouvir Deus, lembra de Samuel? Deus fala: Samuel, Samuel. O que Samuel faz? Vai até ele, diz: o Senhor me chamou? Ele diz: eu não te chamei. E volta a deitar. E novamente o Senhor diz: Samuel, Samuel. E ele volta novamente para ele e diz: o Senhor me chamou? Eu disse: não, eu não te chamei. Estou chamando você. Volta para mim. E novamente o Senhor diz: chama Samuel, Samuel. E ele volta a ele novamente. Só que Deus responde para Samuel. Só que ele entende, é o Senhor querendo falar com o menino. E ele disse: olha, quando essa voz, ouvires esta voz novamente, fala assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Aleluia, Jesus. Porque o ser humano só quer viver através de intermediadores, como o próprio povo. Que Deus queria falar com o povo, mas o povo não queria. Diz: Moisés, fala o Senhor com Deus, e nós ouviremos tudo que o Senhor falar a ti. Mas Deus sempre quis se comunicar com o seu povo.
Deus sempre quis falar com o seu povo, mas o problema é que o povo não queria ouvir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E só quando Samuel responde e fala sobre o seu servo, Deus falou com ele. Davi diz: Senhor, vê se a mim algum caminho mau. Nós precisamos buscar, nós precisamos orar, para que o Senhor mostre onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando, que muitas vezes a gente não percebe, e por não perceber, a gente não se arrepende. Só que Davi quer ser íntegro e servir a Deus, e não guardar pecado, como o próprio Sansão, que desonrava pais, que era nazireu, não podia beber bebida forte, né? Mas ele andava passeando pelas parreiras, era mulherengo, né? E através de uma mulher ele caiu. Por quê? Ele disse: a minha força está no meu cabelo. A força dele estava no cabelo dele? Não. A força não estava no cabelo de Sansão, mas estava na obediência. Aquele era um símbolo. Lembra que eu falei do símbolo? Se a gente não guardar o símbolo, a gente comete pecado. Sansão estava fazendo isso. Ele não guardou o símbolo, que era as tranças que ele tinha no cabelo dele, as 7 tranças. Ele não guardou, e por isso ele caiu, ficou cego. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Qual era o padrão de justiça? Qual era o padrão de justiça que Sansão tinha? Era o dele. Esses dias, essa semana agora, viralizou um vídeo de um pastor dizendo assim: olha, eu não sacrificaria o meu filho, eu não deixaria ninguém fazer mal ao meu filho, então Deus não deixará fazer mal a ninguém, dizendo assim: não vai ter inferno, porque Deus não vai punir ninguém, fique tranquilo, porque eu sou pai. Olha a medida da justiça dele. Se fosse assim, Deus não teria colocado o seu próprio filho na cruz, né? Se Deus pensasse assim, como o homem pensa, ele teria colocado Jesus na cruz para sofrer pelo seu inimigo. Não teria. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Mas Deus fez, porque Deus não pensa como o homem pensa. Aleluia, Jesus, graças a Deus. É como diz um grande pregador, diz assim: olha, se você der 1 centímetro para o diabo, ele vai alcançar 1 quilômetro na sua vida, porque ele só precisa de pouco, e desse pouco ele vai fazer crescer. Como diz, um abismo vai chamando outro abismo. Como o próprio Deus disse: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, por isso eu não vos ouço. Aleluia, Jesus. Vemos aqui a descrição dos ímpios. Davi disse: Senhor, livra-me do homem mau, do versículo 9 ao versículo 14, que diz assim, que é do Salmo 17, do 9 ao 14, que eles são como um leão, que eles são insensíveis e que preocupam consigo mesmo e somente nesta vida. Eles são malignos. Aleluia, Jesus. A sua prosperidade, isso é Deus falando dele, a sua prosperidade torna uma pedra de tropeço para eles. Aleluia, Jesus. Por isso que lá em Romanos 1, 21, Deus fala que Deus os entregou. Romanos 1, 21.
Por isso que por isso que lá diz que Deus nos entregou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos e desmaneiram, em seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível. Você percebe que os homens, eles estão se achando mais sábios do que Deus? Fala para os jovens que é 1:21. Romanos 1:21. Os homens estão se achando mais sábios do que Deus. Por isso que a Bíblia diz que eles se tornaram loucos. Loucos. O que é sabedoria para o mundo? Deus diz, é loucura. Vocês não sabem o que falam, não sabem o que fazem. Aleluia, Jesus. Por isso Deus os abandonou. Romanos 1:24. Pelo que também Deus nos entregou a concupiscência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. 24. Romanos 1:24. Por causa disso, Deus entregou para que eles prejudicassem o seu próprio corpo, danificassem o seu próprio corpo. E hoje diz: não tem problema, meu corpo, minhas regras. Aquele dia a Bíblia diz que todo mundo há de comparecer diante do Senhor e dar conta do que fez por meio do seu corpo. Mas o mundo diz: meu corpo, minhas regras. Aleluia, Jesus. Só que Deus fez isso como punição. Como assim punição? Deus diz assim: vocês querem pecado? Então pequem, continue, façam pior do que vocês estão fazendo. Vão deixar eles o quê? Ansiosos, não vão dormir, não vão ter paz, porque a Bíblia diz que o Senhor diz: vos deixo a minha paz vou dar, não como o mundo vou dar. A paz do mundo é passageira e momentânea, a paz de Deus é eterna. Por isso que Deus fala em parábolas quando Jesus esteve entre nós. Para quê? Para que o povo não se convertesse do seu pecado e continuasse no seu erro, para que não se convertesse. Deus pune conferindo riquezas. O que? Deus pune conferindo riquezas. Vamos lá, Isaías 2, do versículo 6 ao 8. Que riqueza pode comprar? Prazer? Pode. Momentâneo, mas pode. Isaías 2, versículo 6. Versículo 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque encheram de costumes do Oriente, e são amoreiros ou feiticeiros, espíritos, como os filhos teus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros, mistura. 7, próximo versículo. Versículo 7. E a sua terra está cheia de prata, olha, ouro, e não tem fim os seus tesouros. E também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Riquezas, eles têm riquezas. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante ele a obra de suas mãos, feito com suas próprias mãos, e diante daquilo que fabricaram os seus próprios deuses. São ricos aqueles que são idólatras, mas Deus disse: isso é punição para vocês. Aleluia, Jesus, graças a Deus.
Porque Deus abandonou. Aleluia, Jesus. Você percebe que no nosso dias, o ser humano, por causa da riqueza, ele tem, muitas vezes, ele não se contenta, mesmo com o que ele tem, ele sempre quer mais e mais e mais e mais e mais. E nesse mais e mais e mais, sempre causa dano, dor e sofrimento para a sua própria vida, por causa da própria riqueza. Porque o melhor que eles tinham não era a riqueza que eles tinham, mas era o próprio Deus. Mas eles abandonaram Deus. E a percepção daqueles que estão no pecado, mudar para quê? Se está dando tudo certo para mim. Vou buscar a Deus para quê? Se está dando tudo certo para mim. Estou rico, estou bem sucedido. Mas isso é uma punição para o povo, dizer assim, ó, vocês estão abandonados. Por isso que tem riquezas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Terceiro, Deus é salvador do seu povo, daqueles que confiam nele. No versículo 7 e 8, Salmo 17, versículo 7 e 8, Deus continua fazendo a distinção entre o seu povo e ímpios, Israel e Faraó. Aleluia, Jesus. Como o próprio Deus diz que Deus afofa a cama do leito dos seus servos na enfermidade. Mesmo na enfermidade, na doença, Deus traz consolo para os seus servos. Salmos, versículo 7 e versículo 8. Só que para o ímpio, a enfermidade é uma cama de espinho, porque a sua esperança está somente nesta vida. Acabou ela, eu não sei se vai acontecer comigo. É Salmo 17. Salmo 17, versículo 7 e versículo 8. Porque a sua esperança está somente nessa vida. Morreu, acabou a esperança, acabou a felicidade, acabou a alegria. E a vida se torna um tormento. Por exemplo, quando teve aquele tsunami lá na Indonésia, muitos cristãos eram perseguidos por sua fé. E para manifestar a sua fé, eles tinham que ir para as montanhas e lá fazer a sua reunião. E dizem que o tsunami veio quando eles estavam lá em cima orando. E o tsunami só pegou aqueles que estavam embaixo. Aqueles que eram idólatras, que sacrificavam seus filhos no mar para os seus deuses. Deus faz distinção? Faz. Quando Ele quer, Ele faz. E mesmo quando Ele não guarda o crente, ele sai melhor. Aleluia, Jesus. Porque lembra de Jó? No momento da sua aflição, ele diz: antes eu apenas te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No meio do sofrimento, Deus fortalece o cristão. Deus fortalece os seus servos. Em quarto lugar, o justo verão a Deus. O justo verão a Deus. O versículo 15. Versículo 15. O justo verão a Deus. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. O que vive na justiça, os que vivem na justiça, a Bíblia diz, verão a Deus. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5:8. Hebreus 13:14. Sem santidade é impossível ver Deus. Sem santidade é impossível. Limpo de coração e sem santidade. A Bíblia diz: como purificar o jovem o seu coração? Observando a lei do Senhor. É dessa forma que o homem pode se purificar, observando a lei do Senhor. O que é ver a Deus? Deus vai punir os maus e salvar os bons.
13 e 14. Salmo 17, versículo 13 e 14. Davi anda em justiça, mas perseguido se causa, e todos eles tendo riquezas. É nessa hora podemos chegar até duvidar de Deus. Por que estou sendo perseguido? Por que os ímpios prosperam? E Eclesiastes diz assim: escravo andando a cavalo e reis andando a pé. Eclesiastes. Escravos andando a cavalo e reis andando a pé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por quê? Terá tempos que quem vai estar reinando vai ser um injusto. Quem vai estar governando sobre o justo será um injusto. Aleluia, Jesus. É isso que Eclesiastes quer dizer. Escravos andando de cavalo, ou burro, ou jumento, e reis andando a pé. Aleluia, Jesus. Deus recompensa o justo. Davi teve a sua recompensa aos 30 anos, quando ele governou sobre todo Israel, quando ele tornou rei sobre todas as 12 tribos. Isso foi em vida. A justiça de Deus veio em vida, né? Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus não causa dores ou sofrimento, mas a recompensa de Deus veio na vida de Davi em vida. Só que ele sabia que tinha uma recompensa maior, que era eterna. Por isso que ele diz: Senhor, quando ele pecou, ele matou e adulterou, ele diz: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo, não tire de mim o capacete da salvação. Porque ele sabia que tinha uma recompensa maior. E Saul, que perseguia Davi, teve essa recompensa. Perdeu a batalha para os filisteus e morreu na impiedade, e terá uma punição eterna. Salmos, alô Jesus, glória a Deus. 4, 6, Salmos 4, 6. Isaías, Salmos 4, 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Quem vai nos mostrar o bem? E tem muita gente buscando o bem em outro lugar, no ímpios. Mas quem vai nos mostrar é o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vejam só. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ver Deus, ver o seu amor e ver a sua bênção. Eu digo para você, não tem como um cristão servir a Deus realmente dizer que não vê a bênção de Deus. Ele percebe, é perceptível. Não é algo ilusório. Não, eu sirvo a Deus, mas eu acho que Deus me abençoa. Não tem isso. Quem serve a Deus tem certeza que Deus o abençoa, que Deus é com ele, que Deus coloca as mãos. Alô Jesus, que Ele que nos dá sustento, que dá alegria ao seu povo. Qual o objetivo do cristão? É ver a Deus. Esse seria o principal objetivo do cristão. Deveria ser ver a Deus. Mas o cristão de hoje em dia busca a bênção, busca as coisas e não o reino. Por isso que Jesus diz: buscar primeiramente o reino, o céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje o objetivo é ver é Deus, é ver a sua glória. Aleluia, Jesus. E nós conseguimos ver o amor de Deus, a misericórdia de Deus através das pessoas que Ele coloca na nossa vida, a natureza,
Você já acordou de manhã, olhou os passarinhos, olhou o sol, dizia assim: glória a Deus por tudo isso, glória a Deus por isso, né? Aleluia, Jesus, porque a Bíblia diz que o céu manifesta a glória de Deus. O prazer da vida é incomparável ao prazer de ver Deus, de estar com Ele, onde o pecado não terá mais domínio sobre nós. Alô, Jesus, e encontrar com o nosso Criador, estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a maior Deus. E quem vai ver isso? O justo. A Bíblia diz que o justo verá a Deus. Aleluia, Jesus. Que nós possamos não buscar a justiça dos homens, porque a Bíblia diz: pobre e miserável homem que confia no homem e põe no seu braço a sua esperança. Mas bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, que não serão frustrados. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Te pedimos, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. Vê se em nós, Senhor, meu Deus, meu Pai, algo que não te agrade, Senhor, e nos mostra o nosso erro, mostra nossas falhas, Senhor, para que nós nos tornamos puros ao nosso falar, ao nosso pensar e ao nosso agir. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, Jesus, viver neste mundo não é não ser contaminado por eles. Meu Deus, que nós possamos buscar a justiça que vem de Deus, não dos homens, porque esta é falha, é mundana, é maligna, mas a justiça de Deus é veloz. E que nessa noite, Jesus, toma nossas causas, toma a nossa causa, Senhor, contra o injusto juiz, como aquela mulher que clamou por estorvar aquele homem. O homem atendeu aquela mulher, dizendo: não tema Deus, mas vou fazer justiça a ela, porque ela está me estorvando. Mas assim não é com o Senhor, porque o Senhor diz: não fará justiça, Senhor, aos seus servos que clamam a Ele de dia e de noite. O Senhor diz que depressa fará justiça. E nessa noite o Senhor é a nossa justiça, é o sol da justiça. O Senhor é o nosso Redentor. Aleluia, Jesus. O Senhor, aleluia, Jesus, como diz Davi: não temerei o homem que me possa me fazer mal. Ainda que os exércitos me cercassem, ainda que a guerra se levantasse contra mim, em ti confiaria. É assim que nossos corações têm que estar. Que nosso padrão de justiça não se baseie na justiça dos homens, mas de Deus, nos valores de Deus. Que a gente não possa, Senhor, desprezar os símbolos, desprezar, Senhor, o espiritual, porque muitas vezes sofremos no nosso natural, porque desprezamos o espiritual. Que nós possamos buscar a face de Deus. Aleluia, Jesus. Que nós possamos buscar a sua presença. Como diz, o Senhor disse para Isaías: a quem enviarei? Ou quem há de ir por nós? Ele disse: envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Eis nós aqui, Senhor, diante de ti, Senhor, para vivermos o seu propósito, o seu chamado e o seu querer, conforme a reta justiça, que é a sua palavra, Senhor. E como o Senhor disse para Josué: dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque fazendo assim prosperará o seu caminho. Tira bens aonde pesar a planta do vosso pé. Senhor, que assim elas sejam guardadas no nosso coração, como disse Davi, para não pecarmos contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Toma a nossa vida nessa noite. Vê se é em nós algum caminho mau. Dirige nossos passos. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Fortaleça-nos, Senhor, na sua presença, e confirma sobre a nossa vida a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. E amém, Jesus.